Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Natália Engel. No vídeo de hoje, dando prosseguimento à Semana dos Namorados, na qual eu estou fazendo cada dia um bloco de coração construído de uma maneira diferente, o bloco de hoje, lógico, também é um coração. E ele é muito interessante porque ele é feito com tiras de tecidos, como eu já coloquei aqui. Depois que eu construir ele, eu vou dar a dica para você que queira fazer com aquelas tiras de tecidos de larguras variadas, dá para fazer também. Mas depois que eu montar esse aqui, eu explico e aí você vai entender melhor como que você pode fazer dessa maneira, ok? Então, vamos lá. Para esse bloco, eu separei aqui 6 tiras de 6 de largura por 31 de comprimento. Eu até tô usando assim, de 2 de cada cor, mas você também pode fazer uma de cada cor, beleza? Então, vamos lá. 6 tiras, 6 por 31. Você vai precisar também de 4 quadrados de um tecido de fundo. Aqui eu vou usar esse caramelo mais queimado, né? Então, 4 quadrados de 6 por 6, tá? E todos eles já riscados uma diagonal de ponta a ponta. E também 2 quadrados maiores com 16 por 16, ok? Também já riscados com a diagonal. Primeira coisa que nós vamos fazer, você vai organizar as suas tiras de acordo com as cores, de acordo com seu gosto. Aqui as minhas eu já arrumei assim, ó. Essas duas iguais vão aqui no centro do coração, depois essas verdes e por fim essas aqui que tem um pouco de azul, de vermelho, tá? Então vai ser essa a ordem do meu desenho. Muito bem, eu vou trabalhar agora com essas duas aqui do centro e essas duas das extremidades, tá? Vou pegar os quadradinhos de 6 por 6, vou pegar os 4 e vou posicionar assim. Nessas duas aqui, que são o centro do coração, eu vou posicionar os quadradinhos aqui nessa extremidade, aqui, e com a diagonal para o centro dos dois, apontando para o centro, fazendo um Vzinho assim, do jeito que eu coloquei aqui, ó, tá? Deixa eu chegar aqui para baixo para você ficar mais bem focalizado. Então, eu não vou mexer nessas tiras aqui do meio. Vamos separar assim, ó, de 3 em 3. Esse aqui é um bloco de cá e esse de cá. Então, nessas verdes aqui, que são as do meio, eu não vou mexer. Elas vão ficar inteiras desse jeito agora. Só vou mexer aqui nessas duas centrais, tá? Então, colocar os quadradinhos aqui com as diagonais assim, uma encontrando com a outra, convergindo para a outra. E nessas tiras aqui das extremidades de fora, a gente vai colocar os quadradinhos também nessa ponta de cima, só que eles apontando para o centro também, só que para cima, tá bom? Aqui tá para baixo lá, ó, ok? E aqui para cá, convergindo para cá. Dessa maneira que eu coloquei aqui, ó. Então, do meio para lá, para o meio, apontando para o meio para baixo, aqui das laterais, apontando para o meio e para cima, beleza? Agora é passar uma costura em cima da diagonal que eu risquei em cada uma dessas faixas aqui.
e voltar no mesmo lugar, tá bom? Então, aqui, ó, já costurei aqui as pontinhas, ó, aqui, ó, do meio, elas para lá, para o centro, para baixo, e aqui na lateral, para o centro, para cima, tá? Agora, nós vamos costurar assim, ó, entre essas três, passar a costura aqui e aqui, e entre essas três, passar a costura aqui e aqui. Ok? Então, nós vamos formar como se fosse esses dois blocos separadamente. Então, já costurei entre eles, já passei tombando a costura tudo para um lado só, não tem problema, ou para lá ou para cá. Eu preferi bater para lá, as costuras para fora, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Pegar aqueles dois quadrados de 16 por 16, que eu também já tinha riscado uma diagonal, né? Isso aqui é uma marcação minha. E agora é posicionar um em cada uma dessas partes. Como? Olha, aqui não é o centro do coração? Então, eu decidi que aqui é o centro, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, posicionar esse tecido aqui, ó, com a diagonal apontando para o centro, ok? E mesma coisa nesse de cá. Certinho? Aí, nós vamos pegar, passar uma costura em cima da diagonal, aqui bonitinho, para depois abrir essa parte aqui e fazer aquele mesmo processo. Ver se deu tudo certo aqui, bate a ferro e depois abre de novo, retira o excesso. Como esse pedaço aqui é muito grande, eu já aconselho guardar esse pedaço porque serve para um outro trabalho, tá bom? Não um outro trabalho igual a esse, mas a gente reaproveita, tá bom? Então, vamos alinhar bem direitinho ali, nessa parte que se sobrar um pouquinho aqui na lateral, não tem problema, tá? Mas importante, alinha aqui, 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 aqui e passa a costura bem em cima. Eu até já voltei aqui nessa mesma parte antes de recortar, ó, já passei a costura. Esse aqui eu já até dobrei lá, levei a ponta com ponta. Ela só assenta bem depois que a gente passa. Dei só uma vincadinha de leve com a unha aqui, para vocês entenderem. Lembra que eu falei no começo do vídeo que essas partes aqui você pode fazer com faixas de tamanhos variados? Muito bem. O importante é que você junte. Vamos supor, Natália, eu tenho faixas, mas uma tem 2 centímetros, sei lá, 3, a outra tem 6, a outra tem 5. Não tem problema. Vai costurando todas, certo? Desde que ela tenha o comprimento de 31 ou um pouco mais, porque você costura todas, né? Depois você recorta com 16 por 31, tá? Porque aí vai dar certo para esse tamanho dessas outras medidas que eu estou te passando aqui. Aí, o que acontece? Então, você vai ter feito esse bloco sem ter colocado ainda essas pontinhas aqui, que isso aqui é a pontinha de cima do coração. Então, é como se você tivesse feito o bloco assim, ó, todo cheio de faixas, uma de cada tamanho, e aqui ele tivesse reto. Aí, o que você faz? Você vem com os quadradinhos de 6 por 6, né? E posiciona um em cada extremidade aqui, depois delas todas costuradas, certo? Posiciona um em cada extremidade, passa a costura do mesmo jeito, na diagonal, do jeitinho que fez aqui, porém,
com elas já todas, é como se você recortasse um quadrado inteiro de 16 por 31. Aí dá bem certo, com esse tamanho desses quadradinhos, que põe um de cada ponta, formando, como se fosse essa volta do coração aqui, costura, tira o excesso. Mesma coisa nesse aqui de baixo. Inclusive aqui, ó, tá vendo que nessa parte de cá, sobrou um pouquinho do tecido desse aqui caramelo, não tem problema. Não sei o que aconteceu, se talvez essas faixas não estivessem cortadas assim tão exatas, ou eu entrei um pouquinho mais com a costura aqui, mas não tem problema, porque aqui depois não vai ter que bater com costura com costura. Então, o que eu fiz? Para os dois ficarem iguais, eu alinhei pelo centro aqui. Se sobrou um pouquinho para as laterais, não tem problema, depois retira esse excesso, tá? Porque aqui vai ser, ó, o bico do coração. Tá entendendo? Então, só essas duas partes que elas vão se encontrar aqui. Então, é importante que aqui morra certinho lá na quininha daqui de dentro. Pra cá, sobrou, não tem problema. Mas se você for fazer desse jeito que eu estou te explicando, é como se você fizesse dois blocos, né, de 16 por 31, separadamente, porque daí você costura aquele tanto de faixinha, tudo certinho, e depois refila, coloca na medida certinho de 16 por 31. E aí o resto dá tudo certo. Então, aí você vai proceder da mesma maneira que eu tô fazendo aqui agora, tá? A única diferença é que esses dois quadradinhos, você vai colocar depois que ele estiver pronto, assim, ó. Vamos supor que aqui tá cheio. Aí, você vem e coloca um de cá e outro de cá, do jeito, nessa posição aqui, e pronto. Recorta o excesso lá por dentro, beleza. E aqui, a mesma coisa. Aqui já é por cima, né? Esse meu aqui, mesmo as faixas sendo todas do mesmo tamanho, olha lá, a gente coloca por cima, passa a costura disso tudo por cima. E agora eu vou retirar esse excesso aqui. E não tem problema. Aqui, ó, sobrou um pouquinho, depois eu refilo aqui, ó, retinho. Não tem problema, tá bom? Então, era essa uma dica. Então, agora voltando aqui ao nosso, eu já fiz aqui a costura aqui, a de cá, aqui já acertei, já até vinquei um pouquinho aqui, agora eu vou no ferro, vou fazer a mesma coisa de cá, vou no ferro, bato bem certinho, bem alinhadinho aqui, ponta com ponta, depois abro e retiro o excesso. Como esse excesso é um excesso grande, ainda dá para aproveitar em outros trabalhos, eu vou guardar essas pontas que sobrarem, tá? Para um outro trabalho que eu queira fazer, que eu queira utilizar. E o importante é que eles estão alinhados aqui por dentro, certinho? Então, vou fazer isso e já volto mostrando, dando prosseguimento na montagem do bloco. Já tirei o excesso dos dois lados, agora é costurar aqui, ó, emendando aqui no meio, tá? Então, coloco aqui um sobre o outro, acerto aqui as pontinhas para casar bem direitinho e passo a costura aqui, ok? Depois, como o meu já deu essa pequena diferença aqui, eu já, antes de mostrar para vocês, eu já levo, depois que fizer a costura, já levo para a placa e já retiro esse pequeno, coloco aqui a régua bem alinhada aqui e retiro esse pequeno excesso que sobrou de cá e de cá, dessa parte caramelo. E já vou colocar umas bordas aqui para vocês verem bem o coração que se formou. Vai ficar um bloco grande, bem bonito e de um coração só. Então, já vou fazer essas costuras e já volto mostrando tudo prontinho para você. E aqui está o bloco de coração feito de tiras de tecidos. Bacana, né? Ficou bem bonito. Eu gostei bastante. Dica final. Para você, se você quiser colocar esse bloco, fazer em outros tamanhos, o que você tem que entender é, em primeiro lugar,
Você vai fazer com tiras todas do mesmo tamanho? Então, quando você for calcular, você vai ter que entender que a largura de cada uma das tiras, no caso aqui eu usei 6, né? Então, 3 de um lado, 3 do outro, 6, ao todo 6. Essa largura, ela tem que ser igual ao comprimento e tem que ser um número divisível por 6. No caso, qual que eu escolhi? 5. Tudo isso eu estou falando medida final, porque lembra, a gente sempre calcula com medida final. Depois de calculado, falou assim, essa tira vai ser com 5 de largura por 30 de comprimento, aí na hora do corte, a gente acrescenta a margem de costura. Então, eu cortei tiras com 6 de largura, por quê? Porque ela foi calculada para ficar com 5 centímetros depois de costurado, porque eu estou usando a margem de meio. Então, eu somo mais 1. Se você estiver usando a margem de 0,75, você vai somar mais 1,5, certo? Então, sempre a gente faz os cálculos com a medida exata, o tamanho que vai ficar depois de costurado. Depois de feito esses cálculos, que a gente vai, em cada uma das partes do bloco, acrescentar a margem de costura do jeito que eu acabei de falar. Ou 1 centímetro, para quem estiver usando a margem de meio, ou 1,5 para quem estiver usando a margem de 0,75. Então tá, então a dica, em primeiro lugar, usei 6 faixas com 5 centímetros de largura, então 6 vezes 5, 30. Então eu sei que ele tem que ter de comprimento 30. Muito bem. Para cortar esses quadradinhos aqui, ora, se a faixa ela tem 5 de largura, então esse quadradinho que eu recortei aqui para fazer essas quininhas, vamos supor, essa volta do coração, ele tem que ser, lógico, em primeiro lugar um quadrado, porque eu vou traçar diagonal e costurar em cima da diagonal, então ele tem que ser um quadradinho de 5 por 5, tá? Ah, Natália, mas eu tô usando as faixas de tamanhos variados e depois eu vou cortar com, do jeito que você falou, 16 por 31. Então, você, aí no caso, né, você pode cortar os quadradinhos ou de 6 por 6 ou de 7 por 7, só que aí, aqui vai entrar um pouquinho, tá? Então, para deixar um espaço aqui, já foi calculado dessa maneira. Então, tá. Aqui, esse de baixo é a mesma coisa, só que esse aqui tem um detalhe. Como tem que ser um quadrado, não pode ser um retângulo, né? Que eu fiz? Se eu calculasse, olha, a metade desse coração não tem 15, né? Nós estamos falando de medida final. Tem 15, não tem? Então, tá. Então, eu tenho que, se essa parte daqui de baixo, dessas tiras, que essas tiras unidas, elas formaram um retângulo. Se esse lado de baixo tem 15, então esse quadrado tem que ser 15 por 15, porque senão, na hora de juntar o bico aqui, não coincide, aí fica, não chega a formar o biquinho, não chega a encontrar, tá? Porque vamos supor, tá aqui na metade do coração, né? Ah, mas eu quero ele, não quero ele tão pontudo, eu quero que essa ponta seja menor, seja mais assim, eu quero um coração. Ah, eu vou cortar, eu quero que aqui com 10, só aqui, você lembra que tem que ser um quadrado. Então, se é 10 por 10, ele vai pegar 10 aqui, aí ele vai chegar até aqui, o de cá vai chegar até aqui, ó, não vai formar o bico. Entendeu? Então, esse quadrado, ele tem sempre que ser do tamanho da largura que ficaram esse jogo de faixas, tá bom? Então, aqui no caso, são 3 faixas de 5,
15 centímetros. Então, esse quadrado tem que ser 15 por 15, certo? Deu para entender? E aqui, depois do bloco pronto, eu já coloquei as faixas, porque olha como dá destaque para o coração. Então, eu cortei aqui faixas também de 6 centímetros e já costurei. E ficou esse blocão, que dá para fazer até uma capa de almofada ou um painelzinho, fica bem bacana. Eu já vi também muitos modelos de painel assim para enfeitar a parede, né? Com 3 corações, com 2 corações, né? De tamanhos variados. Então eu tô explicando para você como que você calcula tudo certinho, porque você pode jogar na medida que você quiser, tá joia? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado essa dica. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.